Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Ageu, capítulo de número 1 ainda. Nós finalizaremos o capítulo de número 1. Se você não sabe onde fica Ageu, abra no Novo Testamento, volte 3 livros, nós estaremos no livro do profeta Ageu. Ageu, capítulo de número 1, do verso 7 ao verso de número 15. Nós meditaremos nessa noite na parte B do sermão que começou há 2 semanas atrás, antes do batismo. Ageu, capítulo 1, verso 7 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de suas próprias casas. Por isso, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o solo que produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Até aqui a palavra do Senhor. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez, nós nos colocamos diante do Senhor, suplicando pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, nos guiando mediante a Tua palavra, iluminando o nosso coração e mente, para que os nossos corações, os nossos ouvidos estejam atentos e sensíveis a ouvir a Tua voz, e que assim, ó Deus, obedeçamos a ouvi-la. Leva-nos, Deus, a também adorar a Ti através da Tua palavra pregada. Que não seja a minha voz, mas que seja a voz do Senhor através da fidelidade da Tua santa e bendita Escritura. Tem misericórdia de mim na exposição. Nós oramos tudo isso no santo e precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Semana retrasada, nós começamos esse sermão. E nós vimos ali que a prioridade do povo estava invertida. Eles estavam deixando a casa de Deus em ruínas, mas estavam adornando as suas casas com luxo. E ali o Senhor, através do seu profeta levantado, exorta aquele povo para que eles pensem e considerem o que eles estão vivendo, porque eles estão em desobediência. E aí Ageu exorta, trazendo então uma mensagem vinda diretamente do Senhor. E quando o Senhor fala, meus irmãos, e quando a palavra do Senhor é exposta, quando o Senhor nos confronta, existe 2 caminhos na nossa vida: a obediência ou a rebeldia. Mas assim como Paulo, que vai dizer que o bem que a gente quer fazer nós não fazemos, mas o mal que a gente não quer fazer nós o fazemos, nós vamos perceber naturalmente que o nosso coração, ele é inclinado à desobediência, por causa da nossa natureza pecaminosa. É assim desde o Éden, com Adão e Eva. E a raiz da desobediência é nós pensarmos que nós sabemos o que é melhor para nós mesmos. Ou seja, nós dizemos para o Senhor e para as pessoas que nós somos autossuficientes.
que nós não precisamos de nada e que nós podemos fazer da maneira como nós acharmos melhor e necessário, como estava acontecendo com o povo que voltou do cativeiro da Babilônia. Contudo, meus irmãos, para nós, servos de Deus, a obediência ela não é uma opção. Nós não temos escolha. Tiago fala que a marca verdadeira e genuína da fé é a obediência. É o fato de que então nós estamos de fato pertencentes ao Senhor. Porque a obediência reflete o caráter do coração que teme a Deus e deseja fazer a sua vontade. Deseja de fato seguir o seu caminho. Obedecer vai muito além do que aos domingos, às escolas bíblicas dominicais e aos cultos de quarta-feira, culto nos lares, ouvir uma ministração sendo pregada. Obedecer ao Senhor envolve as nossas ações. Obedecer ao Senhor envolve os nossos pensamentos, envolve os nossos desejos. Não deixar que os nossos pensamentos, que os nossos desejos e ações que nós tomamos sejam baseadas nos nossos próprios interesses. Então eu só vou servir ao Senhor se lá na Igreja Batista Redenção tiver cadeiras estofadas. Eu só vou servir ao Senhor se lá na Igreja Batista Redenção tiver ar-condicionados. E assim por diante. Percebe que a nossa vontade é acima da vontade do Senhor de que nós estejamos reunidos como o seu povo, como a sua igreja, para poder adorá-lo. Quando o Senhor nos repreende, quando o Senhor nos exorta, por meio da sua palavra, esses dois caminhos, eles ficam ainda mais evidentes. Obedecer ou permanecer em rebeldia e desobediente ao Senhor. E nós vamos perceber que a resposta que nós damos ao Senhor, ela demonstra a real condição do nosso coração. Como nós nos encontramos na vida espiritual. O verdadeiro servo de Deus obedecerá, sabendo que a obediência resulta em glória e satisfação ao seu Senhor, porque é Ele quem traz restauração, é Ele quem muda desejos, pensamentos e ações. Nesse nosso segundo sermão, a parte B, Ageu vai nos mostrar qual foi a resposta dos líderes e também do povo, e vai nos confrontar também com a seguinte pergunta: qual é a nossa resposta ao Senhor? O que diremos a Ele? Como viveremos? E a gente vai ver isso de duas maneiras. A primeira é que Deus deve ser a nossa prioridade. E Ele nos alerta por meio da circunstância. Nós veremos isso do verso 7 até o versículo de número 11. E logo nos dois primeiros versos da nossa mensagem de hoje, olha o que diz a palavra de Deus. Novamente, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Deus está chamando o seu povo a rever as suas motivações e a agir obedientemente. Ele já havia confrontado as desculpas e a incoerência dos judeus e agora está chamando-os à reflexão sobre o tempo em que estavam vivendo. Porque a situação presente veio por causa da desobediência, por causa do seu pecado, por inverterem a prioridade, pensarem em si mesmos, mas deixarem o Senhor de lado, viverem para si, sem se importar com o Senhor. E mais uma vez, Deus os confronta e os repreende, chamando-os a considerar a maneira em como estão vivendo diante de Deus. Deus está confrontando a motivação que eles estão servindo em sua obra. Lembra, eles não estão buscando servir da melhor maneira. Eles não estão buscando ser obediente, mas é seus próprios interesses. São as suas próprias vontades. Se preocupam com os seus próprios lares. Casas adornadas. Madeiras que eram para o templo agora estão trazendo forro para suas casas. Estão em desobediência contra o Senhor. Mas quando nós nos lembramos do primeiro templo,
quando nós voltamos na história, ali com Davi, nós vamos ver que havia alegria, havia contentamento, havia uma disposição e adoração verdadeira em construir o templo para o Senhor. Davi desejava fazer o seu melhor para o Senhor. Mas não era isso que estava acontecendo aqui com os judeus que haviam retornado do cativeiro. Senhor, minha casa em primeiro lugar, minhas prioridades em primeiro lugar. Depois, se tiver tempo, o Senhor. Óbvio, eles estão voltando de uma destruição em Jerusalém. Mas a falta de recursos não era o problema. Não era justificativa para não servirem e para não reconstruírem o templo de Deus. Na verdade, era a falta de prioridade. E quando nós colocamos os nossos interesses, quando nós colocamos as nossas vontades, quando nós colocamos a nós mesmos na frente dos interesses de Deus, a igreja permanece em ruína. O reino de Deus fica debaixo dos escombros do nosso ego, da nossa vontade. Eu só vou servir naquele ministério se fizerem conforme eu penso. Eu só vou doar se for da minha maneira. Eu só vou investir se eu tiver um retorno. Meus irmãos, os ministérios da igreja, eles são como uma engrenagem de um motor. Se uma pecinha quebrar, todo o motor precisa ser trocado. Nós podemos ver como a igreja caminha através dos seus ministérios. Sem que haja um envolvimento de pessoas, sem que haja obediência, sem que haja disposição em servir e atender ao chamado de Deus, aquele ministério, aquela área da igreja, ela vai ficar travada. Porque as nossas prioridades estarão invertidas. Haverá falta de interesse da nossa parte. Haverão desculpas para nós não servirmos ao Senhor. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos ao Senhor, nós desejamos glorificá-lo através da adoração sincera dos dons que o Senhor nos deu, de um serviço genuíno. E assim a igreja cresce, a igreja avança, a igreja do Senhor realiza coisas extraordinárias para o Senhor. Uma igreja bem estruturada, ela depende da obediência em atender a voz do Senhor e o serviço genuíno. Por isso que o chamado de Deus aqui é ativo e urgente. Vão, subam ao monte e tragam a madeira, reconstruam o templo. O Senhor nos chama à vida de serviço. Igreja, vão, sirvam, obedeça. A obediência deve ser a nossa prioridade. A igreja que obedece à voz do Senhor, agrada ao Senhor. Olha o que diz o versículo de número 8 ainda, a parte B. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Deus se agradará da maneira como eles estão servindo. Deus deseja manifestar a sua presença através do templo, o lugar que era consagrado, a habitação de Deus no meio do povo. A obediência, ela não apenas produziria resultado de satisfação em Deus, mas ela traz glória ao seu santo e bendito nome. Meus irmãos, por que que o templo é importante? Porque era ali que a adoração acontecia, era ali que o Senhor era glorificado, era no templo que os sacrifícios eram feitos ao Senhor, era ali que o povo se dirigia, lembra da peregrinação distante até Jerusalém para adorar o Senhor? Era ali que o Senhor manifestava a sua presença e a sua glória. Hoje não existe mais templo. Isso aqui, meus irmãos, tudo isso aqui, essas paredes de madeira que precisam de alguma reforma, daqui a um tempo, elas não vão mais existir. Daqui a alguns anos vão ser pó sobre pó. Como nós glorificamos a Deus? Como nós agradamos ao Senhor? Através das nossas vidas, quando nós nos reunimos para poder cultuá-lo, para poder bendizê-lo, para poder cantar louvores ao seu santo nome.
O templo do Antigo Testamento aponta para algo que aconteceria. A igreja de hoje, mas apontar ainda para outra coisa, para a eternidade com Cristo. O próprio Deus sendo o tabernáculo no meio do seu povo. Mas hoje nós, os servos de Cristo, os salvos em Cristo, possuem o seu coração habitado pelo Espírito do Senhor. Nós somos a habitação de Deus. Nós somos o templo do Senhor. Nós que fomos lavados pelo sangue de Cristo. Nós somos o verdadeiro santuário do Espírito do Senhor. A igreja de Cristo. Perceba algo importante. Quando nós deixamos de investir na obra de Deus, quando nós invertemos a prioridade, quando nós colocamos a nós mesmos acima do Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, Tu não tem importância para nós. Tu não faz parte da minha rotina. Tu não faz parte da minha vida. O reino também não. Mas quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, quando obedecemos a sua palavra e ouvimos a sua voz atentamente, o Senhor está dizendo a nós: eu sou glorificado e me agrado do teu serviço, me agrado da tua vida. Qual é o nosso fim principal, meus irmãos? Não é retórica. Qual é o nosso fim principal? E satisfazê-lo nele para sempre. Portanto, a maneira como nós servimos ao Senhor, como nós servimos o reino, e a importância que isso tem em nossa vida, revela a nossa condição espiritual. Revela como nós estamos. A falta de interesse, meus irmãos, pelo culto, a falta de interesse pelo serviço nos ministérios, a falta de interesse no investimento na obra, em dispor do nosso tempo, dos nossos recursos, da nossa vida, revela se nós estamos obedecendo ou se nós permanecemos em rebeldia contra o Senhor. Se nós não temos prazer em servir a Deus, se nós não temos prazer em estarmos nos cultos, se nós não temos prazer em desenvolver os nossos dons, como Paulo vai dizer que são para a edificação da igreja, e não para o nosso benefício, mas para o benefício dos nossos irmãos, como é que o Senhor vai se agradar das nossas vidas? Como é que com as nossas vidas nós glorificaremos ao Senhor? Nossos corações ainda permanecem endurecidos. Os nossos ouvidos continuam fechados. Deus deve ser a nossa prioridade. Deus deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Não adianta nada cobrar o pastor, cobrar a diretoria, a liderança, se enquanto membros nós não temos a disposição em servir. Se o nosso coração não é obediente ao chamado de Deus. Crente nenhum não tem nenhum dom. Não existe crente sem dom. Eu vou repetir. Não existe crente sem dom. E não existe dom de esquentar banco, meus irmãos. Não existe. A vida de servo é uma vida ativa e de serviço. A igreja, ela tem todos os dons que ela precisa para poder crescer e avançar. E quando Deus deseja que a sua igreja se expanda, que a sua igreja cresça, que a sua igreja alcance mais pessoas, Ele traz dons que faltam na igreja. Ele traz pessoas para fazer a sua obra. Porque vem do Espírito de Deus. A capacitação para nós realizarmos o que o Senhor deseja é através do seu Santo Espírito. Mas sabe o que falta para nós como igreja? É obedecer. Ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos que o nosso coração seja realinhado, para que então ele se alinhe à vontade de Deus e as nossas prioridades sejam, de fato, reorganizadas pelo Espírito do Senhor. Para que assim ele seja o primeiro lugar, a primazia do nosso dia, da nossa vida, do nosso serviço. Buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. Trabalhar com a intenção de agradar e glorificar
o seu santo nome. Porque trabalhar satisfatoriamente no Senhor lhe rende louvor e adoração. Mas será que é isso que a gente deseja? Será que é isso que pulsa nos nossos corações? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a desobediência, ela traz consequências. E o Senhor vai nos alertar por meio das circunstâncias. Ele vai trazer à nossa mente, ao nosso coração, que os resultados que nós colhemos muitas vezes são frutos de uma vida desobediência. Olha novamente comigo, por favor, o verso 9 até o versículo de número 11. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o solo que produz, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. A colheita não estava dando os frutos que deveria. O resultado que estava sendo colhido era a frustração. E por quê? Porque eles permaneciam em rebeldia. E a razão disso, meus irmãos, é porque Deus não aceita sobras. Deus quer ser a nossa prioridade. Do pouco que eles estavam colhendo e levando para o Senhor, com um sopro, o Senhor dissipava. O Senhor rejeitava. Enquanto eles se enriqueciam, adornavam suas casas com luxo, a casa de Deus permanecia em ruína. Ofertavam e ofereciam ao Senhor aquilo que sobrava, não as primícias. O contexto aqui é o mesmo do contexto do profeta Malaquias. E Malaquias vai dizer que eles levavam migalhas, sobras. Os animais para o sacrifício de adoração não tinham o cuidado da escolha, assim como a lei dizia, para a oferta. Mas era qualquer um, sem a devida condição. Não tinha uma intencionalidade. Não havia propósito de adoração. Davam a sobra. Mas Deus não deseja a sobra. Deus quer ser a nossa primazia. E isso também nos chama a atenção para a vida prática no reino de Deus. Primeiro, meus irmãos, o nosso tempo. Deus quer ser a primazia do nosso tempo. Uma vida dedicada e separada para adorá-lo. Para ter relacionamento com Ele. Para poder buscá-lo através da sua palavra e através da oração. Para que assim possamos o servir de maneira que renda louvores ao teu santo nome. Não serviços e investimentos buscando algo em troca. Nos promovermos. Mas fazermos por obediência e amor ao Senhor e às coisas de Deus. Não para ser vistos, mas para que a igreja seja edificada, para que o povo de Deus seja abençoado, para que a igreja do Senhor avance. Mas também isso comunica a nós, meus irmãos, e esse é um princípio, sobre a fidelidade nos dízimos e ofertas. Deus não quer o nosso dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. O que o nosso dinheiro pode fazer? Nada. O que o nosso dinheiro pode comprar do Senhor? Absolutamente nada. O que o Senhor deseja é a nossa fidelidade. Deus não está preocupado com a quantidade. Deus está preocupado com o coração fiel. O que é fiel no pouco, também o será no muito. Aquele que adora ao Senhor de maneira fiel, é o obediente à sua voz. É o que ouve a sua repreensão, a sua exortação. A obediência, meus irmãos, conduz às bênçãos do Senhor. Mas quando nós retemos aquilo que é de Deus, nós deixamos a casa dele em ruína. Nós pensamos e investimos na nossa própria, na nossa vida. Nós retemos as bênçãos de Deus sobre as nossas casas também. Um rápido exemplo. Nas férias, a gente foi visitar
alguns conhecidos, e uma das pessoas que a gente visitou, ela estava com problemas, com algumas questões na igreja onde ela serve, e ela falou assim: eu não vou dar o dízimo, eu não vou dizimar. Reteu aquilo que era do Senhor. Eles são autônomos. Na semana seguinte, meus irmãos, nenhuma venda, nenhum chamado no WhatsApp. E nós não estamos falando que nós precisamos dar para o Senhor nos abençoar. Não. Mas perceba que o princípio de adoração foi tirado do seu coração. Estava servindo a homens e não ao Senhor. Portanto, quando nós deixamos, como estavam fazendo os judeus, de obedecer ao Senhor, de investir na obra do Senhor, seja de qual maneira for, nós retemos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida e sobre as nossas casas. Novamente, o Senhor confronta a incoerência do seu povo. Ele usa novamente o argumento do tempo. Eles correm para suas próprias casas luxuosas, mas investem vagarosamente na casa de Deus, deixando-a em ruínas. Desobediência é pecado, e pecado gera consequências. E o resultado? Uma colheita frustrante. Por quê? Porque continuam rebeldes. Pecado algum, meus irmãos, ficará sem a devida punição. Quando há desprezo em obedecer à voz do Senhor, quando há indisposição em servi-lo, o que nós colheremos é frustração, porque o nosso coração continua em pecado. E esses dois últimos versos, verso 10 e verso 11, que fecham essa nossa primeira parte, mostra que é o Senhor quem é o agente dessa frustração. É o Senhor quem controla a natureza e a utiliza como instrumento de correção sobre a vida do seu povo. Não colhem porque são desobedientes. São frustrados porque estão em pecados. O mesmo Deus que abençoa é o mesmo Deus que retém a sua bênção. Veja o verbo utilizado no versículo de número 11. Fiz vir. É Deus quem traz a frustração. Por isso que o Senhor chama o seu povo, lá no versículo de número 7, considerem o seu caminho. Considerem a maneira como vocês estão vivendo. As frustrações que vocês estão colhendo são resultado do pecado. São resultado do desprezo para com o Senhor. E aí o Senhor nos chama, nesse dia, igualmente, a considerar o nosso caminho e a vida diante dEle. Será que nós não estamos dando ao Senhor a sobra, dos nossos tempos? Será que nós não estamos dando a sobra dos nossos recursos? Será que nós não estamos dando migalhas dos nossos esforços? Mas quando é para nós, toda disposição, todo vigor, rápido, mas para a obra do Senhor, relaxadamente. Quando nós olhamos para aquilo que nós estamos colhendo na nossa vida, para o resultado dos nossos esforços, será que não são frustrações? Será que não é porque nós estamos retendo aquilo que é do Senhor? Novamente, diante da palavra do Senhor exposta, da repreensão do Senhor a nós, nós temos dois caminhos: obediência ou desobediência. Qual caminho nós vamos trilhar? Amém. Amém, Benjamin. Louvado seja o Senhor por isso. Será que o Senhor não está nos alertando por meio da circunstância que nós estamos passando, mas ainda a gente continua com os corações fechados à sua voz, com os ouvidos insensíveis ao seu chamado? Essa é a pergunta que nós temos que responder ao Senhor nessa noite. Porque a maneira como nós vamos responder vai demonstrar como nós estamos diante dele. O povo respondeu. E essa é a segunda parte do nosso sermão, do verso 12 ao verso 15. O servo obediente, ele atende à voz do Senhor e confia em suas promessas e no seu propósito.
A sequência do texto nos aponta isso. Vai mostrar que o povo decidiu atender à voz do Senhor e continuar confiantes nos propósitos de Deus. Olha o versículo de número 12. Então, e esse então ele é um resultado direto da exortação de Deus, vinda do verso 1 até o verso de número 11. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, aos quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. Ageu é o único profeta que tem um resultado positivo. A sua pregação alcança o coração dos líderes e também do povo. Eles atendem à repreensão do Senhor. E como resultado dessa repreensão, eles temem a Deus. Mas tudo começa com os líderes. Os líderes são os exemplos da igreja. Quando a liderança segue verdadeiramente a Jesus, guiando-a diante da palavra de Deus, o que se espera é obediência e temor ao Senhor. Que o povo seja conduzido a se satisfazer no Senhor. Mas quando não, o resultado é desobediência. Líderes influenciam para o bem ou para o mal. Antes, eles haviam sido levados para o cativeiro porque Jeoaquim rejeitou dar ouvido à voz do Senhor. Mas agora, ao voltarem, depois de 70 anos, eles escutam a exortação do profeta através do Senhor e atendem à sua voz. Meus irmãos, há um ditado popular, e ele é muito verdadeiro. A igreja é a cara do seu pastor. E eu explico o porquê. Porque se um pastor ele é zeloso com as coisas de Deus, sensível à mensagem de Deus, centrado nas Escrituras e obediente aos mandamentos, certamente ele vai guiar o rebanho que pertence ao Senhor, que pertence a Cristo, o verdadeiro e supremo pastor, de maneira que renda glória, que honra e glorifique o seu santo nome. Mas se um pastor é descompromissado com as coisas de Deus, pouco se importa com o Senhor, não zela pelo rebanho, não zela pela palavra, certamente o que a igreja vai colher é desobediência. E essa igreja está em maus lençóis. O amor ou a falta dele pelas coisas de Deus demonstra o caminho que os líderes e que a igreja estão seguindo. Se líderes não desejam obedecer ao Senhor, a igreja caminhará em pecado. Mas o líder que coloca ao Senhor como a sua primazia, conduz o rebanho de Cristo de maneira obediente. Uma resposta de obediência à voz do Senhor, ela é manifestada pelo temor. Veja, eles atenderam, obedeceram e temeram ao Senhor. A obediência é alguém que atende e acolhe as ordens do Senhor com um desejo e com esmero para poder cumpri-las. De que adianta, meus irmãos, nós servirmos nos nossos ministérios se em nosso coração não tem obediência? De que adianta darmos o dízimo se não tem temor no nosso coração? A nossa prática é vã, é vazia, sentido nenhum. O temor conduz à obediência, a obediência conduz ao temor, ambos andam juntos. Uma vida sem temor é uma vida marcada pelo pecado. Mas uma vida de temor é marcada por uma vida de obediência a Deus. Não tem como nós ouvirmos a voz de Deus e ficar sem temê-lo, sem obedecê-lo. A marca da obediência é ouvir atentamente a voz de Deus, a sua repreensão, o seu encorajamento, o seu consolo. O que faz com que o povo retorne à construção é justamente esse temor. Ou seja, eles arrependeram-se dos seus pecados,
do afastamento de Deus, das suas prioridades invertidas, corrigiram a rota que estava errada e voltaram-se ao Senhor. As suas atitudes foram mudadas. O procedimento que estava desagradando a Deus, agora foi transformado. Mas tudo começa com ouvir atentamente a voz do Senhor. E isso é muito interessante, meus irmãos. Porque quando a palavra de Deus ela é exposta fielmente, não é o pastor quem prega. É a voz de Deus que guia o rebanho. Não é o que o pastor Iago está dizendo, mas é o que as Escrituras dizem. E aí a maneira como nós damos importância a isso, como nós ouvimos, demonstra se nós estamos propensos à obediência ou se nós permanecemos em pecado. Atender à voz de Deus envolve muito mais, meus irmãos, do que estarmos aqui. É estar sensível à voz do Supremo Pastor, Cristo, que nos chama ao serviço, que nos chama à obediência, e as suas ovelhas seguem porque ouvem a sua voz. Cristo é a voz de Deus. Cristo é a palavra de Deus que nos chama à obediência e ao temor. E nós somente seremos guiados pela palavra se dermos atenção a ela. Talvez seja esse o propósito de Deus nas nossas vidas nesse dia. Tirar o coração de pedra, endurecido à voz do Senhor, e o ouvido cheio de cera, que não deixa ouvir atentamente, para que nós sejamos transformados por Ele. Não esteja, meus irmãos, nosso coração endurecido, e nem os nossos ouvidos fechados à voz do Senhor. Sabe por quê? Porque é aquele que atende, aquele que ouve, e aquele que teme ao Senhor, ele tem a consequência da obediência. E é uma consequência positiva. A voz do Senhor e o próprio Senhor está com ele. E o Senhor o chama a confiar nas suas promessas e nos seus propósitos. Verso 13 ao versículo de número 15, nós estamos caminhando para o final da nossa exposição. Então, mais um resultado. Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel e governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Imagine que você fique afastado da pessoa que você mais ama, sem poder se comunicar com ela, sem poder ouvir a sua voz. Mas depois de um longo período, você não apenas ouve a voz dessa pessoa, você tem a presença dessa pessoa com você por perto. Essa é a sensação do povo. A glória de Deus havia se afastado deles. A presença de Deus havia abandonado o templo e não estavam mais com eles. Eles foram levados ao cativeiro por causa dos seus pecados, foram entregues nas mãos dos seus inimigos. 70 anos de cativeiro. Não são 70 dias, 70 anos, sem ouvir a voz do Senhor, sem estar diante da presença de Deus. Mas agora eles voltam, mas precisam ser repreendidos porque suas prioridades estavam invertidas, buscavam seus próprios interesses, deixavam a casa de Deus em ruína. Mas quando o Senhor brada a sua voz, quando o Senhor os repreende, o povo imediatamente atende ao chamado do Senhor, se arrepende e volta-se a Ele. E aos que estão arrependidos, esses têm a certeza de que o Senhor, o seu Deus, está ao seu lado. Porque um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor não rejeita. Os que abandonam a vida de pecado, os que deixam a rebeldia de lado, são restaurados pelo Senhor, consolados pela sua presença. Eu estou com vocês. Eu habito no meio de vocês. Meus irmãos, o que nós mais precisamos é Deus conosco, o nosso refúgio, a nossa fortaleza.
E nós o temos quando nós abandonamos a vida de pecado e cremos em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Porque Ele derrama sobre nós o seu Espírito e faz morada no nosso coração. E assim, então, nós somos habitados por Ele. O pecado que havia nos tirado da presença de Deus, que nos aprisionava em rebeldia, agora rompeu a cadeia e as algemas por causa de Cristo, pela sua obra substitutiva no nosso lugar. E assim nós temos acesso plenamente à presença de Deus o Pai, por causa de Cristo. Nós somos habitados pelo Senhor. A certeza que nós temos, meus irmãos, é a mesma dos judeus ao ouvirem: eu estou com vocês. Sim, a Trindade Santíssima habita no nosso coração, por meio do seu Espírito. Nós temos Deus conosco, o Emanuel, todos os dias. Nós somos restaurados do nosso cativeiro, o pecado que nos aprisionava. Nós não somos mais, como Paulo vai dizer aos Efésios, aqueles que permanecem como filhos da ira, desobedientes, guiados pelo príncipe desse mundo. Não. Nós somos tornados justos diante de Deus por meio do sangue de Cristo. Nós recebemos o privilégio de sermos habitados pelo Espírito do Senhor, o selo da nossa salvação, a nossa herança de que nós estaremos na eternidade com Ele. E mais, meus irmãos, fazemos parte da sua família, somos chamados seus filhos. Da mesma maneira que o povo estava sendo chamado a confiar em Deus, nós também somos chamados a confiar no Senhor, sabedores de que Ele nunca vai nos abandonar, nunca, jamais nos deixará. Ele estará conosco todos os dias. É essa a promessa de Jesus. Antes de ser assunto aos céus, Ele vai e diz aos seus discípulos: eis que estou com vocês até a consumação dos séculos. Cristo está conosco, meus irmãos. Cristo é o motivo para nós servirmos. Mas não apenas isso. Cristo é a mudança nos nossos corações. Por meio do seu Espírito, Ele trabalha no meu e no seu coração, nos despertando a obra. Veja novamente o versículo de número 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, de Josué e de todo o povo remanescente. Aquele que começou a boa obra, meus irmãos, Ele há de terminar nas nossas vidas. É Ele quem trabalha em nós. É Ele quem nos conduz à vida de serviço, se ouvimos a sua voz e o obedecemos. Deus nos usa para cumprirmos os seus propósitos. Nós somos instrumentos do Senhor. É Ele quem opera em nós tanto querer quanto realizar. A falta de ânimo para a reconstrução do templo, a rebeldia, a vida de pecado, ela é superada pela obediência, mas ela é consolada e edificada pela presença de Deus, pela sua promessa de estar com o seu povo, reafirmando a aliança feita com eles, de que estará com eles todos os dias, para que então eles sirvam. É a mesma para nós hoje, meus irmãos. É o próprio Deus quem nos conduz e nos motiva para servirmos a Ele alegremente. Perceba, é desde os líderes, político e religioso, até o povo, todo o remanescente. Todos estavam servindo. Não é um ou dois. A igreja ela vai avançar e caminhar quando todos nós, motivados pelo Senhor, nos empenharmos na vida de serviço. No reino de Deus, não existe também o ditado popular, fiscal da prefeitura. Já ouviram essa? Nunca ouviram? Fiscal da prefeitura? Enquanto um trabalha, dois assiste? A igreja do Senhor e o reino do Senhor não é assim. Nós temos um sonho aqui como igreja, meus irmãos. Nós temos um alvo e nós temos um propósito, de nós construirmos um novo espaço.
de alcançarmos mais pessoas pelo Evangelho de Cristo Jesus para que o reino de Deus cresça aqui em Botucatu. Mas se não houver empenho de toda a igreja, nós vamos colher frustrações. Se não houver empenho de cada membro, não vai adiantar de nada. Nós vamos ficar estagnados, parados. E é por isso que nós precisamos compreender que nós somos corpo. Cada um tem a sua função. Nós somos uma família. Cada um exerce o seu papel. E enquanto nós exercemos os nossos papéis, servindo ao Senhor de maneira obediente, somos levados a confiar na promessa de que o Senhor estará conosco. É Ele quem nos motiva, é Ele quem nos desperta a servir para cumprir os seus propósitos. Meus irmãos, não é um desejo meu, não é um sonho meu apenas, é da igreja, é do seu povo, povo de Cristo. E o que o Senhor nos diz é que nós não estamos sós. Ele age em nós, Ele está em nós e trabalha através de nós. Essa é a verdade para todas as áreas da igreja, para todos os ministérios e para cada membro. Deus quer usar a mim e a você para o propósito dEle. Mas isso não vai acontecer enquanto nós permanecermos rebeldes. Deus não irá nos usar enquanto nós permanecermos em desobediência. Porque a desobediência nos leva ao afastamento de Deus. É por isso que Ele está chamando a mim e a você o arrependimento nesse dia e a mudança de vida. A considerar o caminho diante dEle. Deixarmos a desobediência de lado e nos arrependermos. Abandonar as desculpas e servirmos o nosso tempo, o nosso esforço, os nossos recursos na obra e no reino de Deus. Porque Ele está conosco e nos chama a agir. Não é triunfalismo não, meus irmãos. É promessa bíblica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, nós vamos enfrentar dificuldades. Nós teremos resistência de pessoas. Nós enfrentaremos oposições. Mas nós não sucumbiremos, porque o Senhor está conosco. Ele é a nossa força, Ele é o nosso lugar de segurança. Veja, meus irmãos, antes nós vimos o Senhor chamando, lá ainda no capítulo de número 1, versículo de número 2, dizendo, este povo, um povo que estava distante, um povo que estava rebelde, mas agora, em obedecer à voz do Senhor, em atendê-la, o Senhor dá o privilégio deles chamarem a Ele de seu Deus. Olha o que diz o versículo de número 13, eu estou com vocês, diz o Senhor. Depois nós vamos ver versículo de número 14, eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Eles foram restaurados ao ponto de chamarem Deus de seu. Meus irmãos, arregacemos as mangas. Vamos ao serviço. Investamos na obra. O verso final fala que era o 24º dia do 6º mês. Se nós nos lembrarmos, o texto começa dizendo, no 2º ano do reinado de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês. Passaram-se 24 dias. O povo começa a trabalhar 24 dias após a mensagem. E nós? Quanto tempo nós vamos levar para obedecer ao Senhor? Quanto tempo nós levaremos para ouvir a sua voz? Hoje o Senhor está nos convocando ao serviço. Avante, igreja. Avancemos. Não sejamos lentos em ouvir, mas sejamos rápidos em obedecer. Que o nosso culto, que a nossa entrega, o nosso serviço, a nossa dedicação revelem o quanto Deus é importante para nós. O povo responde prontamente em obediência à exortação do Senhor. E nós? Sejamos como Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Usa a minha vida. Avante, igreja. Avancemos. O Senhor está conosco.
O Senhor dos exércitos é a nossa fortaleza. Por isso, não temeremos. Curva sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graças por esse dia, porque o Senhor nos faz ouvir a tua voz, e diante dela, exposta através da tua palavra, nós temos duas posições: obedecermos ou permanecermos rebeldes. Que o teu Santo Espírito traga quebrantamento e arrependimento aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito nos desperte a servir ao Senhor, ao teu reino, à tua igreja, diante dos dons que o Senhor nos concedeu. Para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor também se agrade das nossas vidas, mas que também, ó Deus, tenhamos o privilégio de nos relacionarmos contigo e edificarmos a tua igreja através do nosso serviço. Mova, ó Deus, o nosso coração na tua direção, porque sem ti, ó Deus, sem o teu Espírito, nós continuaremos rebeldes e perdidos no pecado. Obrigado, porque Cristo foi obediente, e a sua obediência foi até a morte e morte de cruz, para pagar o preço do nosso pecado, da nossa rebeldia, e romper com as algemas que nos prendiam, e nos dar acesso pleno ao Senhor, de maneira que nós nos tornamos justos diante da obra de Cristo ali na cruz. Que o Senhor, ó Deus, nos desperte nessa noite. Essa é a nossa oração, no santo e precioso nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.